Recentemente lançamos uma série de vídeos falando sobre Jesus. E é sempre muito bom falar de Jesus, né ou não é? Eu vou colocar aqui então, na sequência, os 5 vídeos já lançados no nosso canal da série Siga Seus Passos. Vamos falar de Jesus? Então, confira aí. Eu sei que queres acertar sempre. Eu sei que queres ser bem-sucedido na vida. Eu sei que buscas o melhor. Difícil é acertar. Mais difícil é se sair bem. E o melhor só se conhece depois que se vive. Antes, só pode ser imaginado. O caminho que leva ao acerto é obscuro, porque os caminhos do mundo são escuridão. Então o que precisas para acertar é luz. Um facho de luz a te guiar na noite escura destes mares agitados. Alguém já reclamou que a vida seria mais fácil se não fossem as decisões. É difícil ter a certeza do melhor caminho em uma encruzilhada. Então, pares de tomar decisões. Tomes a última decisão da tua vida. Decida pisar nas pisadas de quem deixou um modelo para seguires de perto os seus passos. As pisadas de quem sempre acertou. De que foi sempre bem-sucedido na vida. De quem alcançou o melhor. Não precisas decidir mais nada. Só tens que seguir as decisões tomadas por quem já passou primeiro. Quem deixou as marcas indeléveis no caminho. O problema é que te perdes entre tantas outras marcas que tantos outros traçaram em cima para confundir. Mas é diferente a marca que ele deixou. É preciso ter sensibilidade para discernir, ter olhos de águia para enxergar, ter fé bastante grande para ver o invisível e, sobretudo, é preciso ter coração, porque quando os olhos não veem, o coração sente. Não julgue ser utopia o que agora ouves. Para julgar é preciso compreender, para compreender é preciso conhecer, para conhecer é preciso aprender. Então tens que aprender a verdade sobre quem te fala. Tens que conhecer os seus caminhos, as suas dificuldades, as suas soluções, os seus problemas, os seus acertos. Tens que olhar com olhos ávidos daquilo que é correto. Tens que buscar com a ânsia do recém-nascido que busca o seio materno. Tens que confiar com um coração unificado. E então verás com tamanha nitidez as marcas no caminho. Poderás então seguir de perto os seus passos. E haverás de acertar sempre. Haverás de ser bem-sucedido. Haverás de encontrar o melhor. É mais fácil fazer quando o outro já fez. É mais fácil resolver quando o outro já resolveu. É mais fácil acertar quando o outro já acertou. Então pares de dar socos em pontas de facas. Pares de quebrar a cabeça. Pares de querer ser guia quando não guias a ti mesmo. Entregues teu caminho nas mãos de um guia maior. Sigas de perto a Jesus Cristo. Ele deixou um modelo para seguires de perto os seus passos. Imagine uma grande festa onde as pessoas estão celebrando alguma coisa. Paralelamente, imagine uma família que perdeu um ente querido na morte, ou que tem alguém muito mal em um hospital. Em que ambiente acredita vai haver maior felicidade? Certamente você vai discordar se eu disser que é no segundo. Eu sei que é estranho, mas é impressionante a sabedoria em pensar em se ter felicidade quando se chora. Felizes os que choram, porque serão consolados. As palavras não são nossas, mas do grande mestre, que sabia o que estava dizendo. E se você parar para analisar a profundeza de tão grande sabedoria, certamente vai concordar. Quando você está em uma festa, normalmente se sente muito bem. Não acusa nenhuma carência. Está de bem com a vida. A mente está tranquila e relaxada. Está ainda menos preocupado com as qualidades que precisa aprimorar, com o que precisa ajustar na vida. Em gritante contraste, quando você chora em resultado de qualquer dor que seja, não se sente bem. Está carente de alívio. Está mal com tudo à sua volta. A mente está carregada com o peso das preocupações que se abatem sem piedade. Está preocupado com o motivo do seu pranto. Preocupado com sua parte na culpa do que aconteceu. Quer entender o que pode ser feito para aliviar o sofrimento.
O que deve aprimorar para evitar que tal dor se repita? E no sofrimento pelo qual passa, alcança altos índices de reflexão e aprende. Lamenta as próprias falhas e aprimora. Tem mais, porém, nas sábias palavras do grande mestre. No primeiro caso, você está alegre com o que está vivendo. Não significa que seja feliz. No segundo caso, você chora não pelos problemas normais da vida. O choro por ele mencionado é o lamento contrito pelos frutos da sua imperfeição. O desacerto do propósito pelo qual ele deu a própria vida. É a tristeza de saber que não vive em harmonia com o propósito para o qual foi criado. Isso é fruto de profunda reflexão. Poucos conseguem alcançar esse estágio e entendimento. Certamente não dá para sorrir com nossa atual abominável situação. Os que choram de tristeza por sentir o desacerto do propósito da criação humana serão consolados. Esse consolo ele dará ao trazer o cumprimento do que prometeu e está firmemente estabelecido. O propósito da criação se cumprirá sem falta. Quem hoje chora por esse motivo é feliz porque será consolado. Pode confiar. Foi Cristo que estabeleceu um modelo para os seus passos. Felizes os que choram, porque serão consolados. Pode parecer estranho dizer que você será mais feliz se padecer fome, se sofrer carência. Mas foi isso que um grande sábio do passado estabeleceu como modelo para a felicidade. Foi isso que ele marcou como um dos pontos que levam à maior felicidade. Disse ele que são felizes os que têm consciência, ou seja, os que reconhecem que carecem de coisas espirituais. Isso é muito profundo. Felizes os que sabem que são espiritualmente pobres. Foi o que disse o grande mestre. De acordo com eruditos gregos, esta expressão significa literalmente os que mendigam. Mas como pode alguém que mendiga ser feliz? Analise comigo. Em sentido físico, a pessoa precisa sentir fome para buscar o alimento. Só quando se alimenta, ela se sente saciada. Se sente satisfeita. É certamente feliz. Não é diferente com ter consciência. Saber que é pobre de espírito. Ter consciência, saber que precisa sempre se alimentar mais de coisas espirituais. Nunca estar satisfeito com o que tem, com o que sabe. Querer sempre mais. Quem assim faz é feliz porque satisfaz as suas necessidades e continua carente. Então, ela busca mais e consegue mais. E sua felicidade aumenta. E assim vai esse ciclo de aprendizado e busca. De nutrição e volta à carência. Então entenda. Muito do negativo que às vezes sente não é provocado por coisas externas, como parece. Pode ser falta do seu reconhecimento de suas necessidades espirituais. Nunca o ser humano esteve mais voltado para o lado religioso. Nunca o mundo viu maior quantidade de templos religiosos do que hoje se vê. Mas no ar há uma pergunta intrigante. Uma pergunta que não quer calar. Se o mundo está mais voltado para a religiosidade, por que as condições gerais pioram? Por que aumentam tanto os suicídios, o uso de drogas? A incompatibilidade, os desacordos. Segundo o grande mestre, a falta do conhecimento da necessidade espiritual. Essa necessidade não é satisfeita pela presença a locais religiosos apenas. Muito menos só por se ouvir bonitas falas de bons pregadores. Mas é satisfeita por se ouvir a ele, o grande mestre. Foi ele que deixou um modelo para você seguir de perto os seus passos. Aquele que ensina a você o que é verdade, o que realmente funciona, o que pode evitar ou solucionar problemas para deixar você mais feliz. É o seu reconhecimento da sua necessidade espiritual que pode fazê-lo mais feliz. As palavras não são nossas. As palavras são de Cristo. Felizes os que sabem que são espiritualmente pobres.
Eu cresci ouvindo meu pai falar de um homem a quem muito admirava. Ele o tinha como um modelo de vida. Interessante é que quase nada sabia dele. Só marcou na mente as boas lições de vida que aprendeu com ele. Marcou bem na mente a sua imagem sempre descontraída, o seu jeito alegre, a sua calma contagiante, o seu sorriso constante. Tampouco o conhecia que sempre se referia a ele como aquele cara. Aquele cara era dono de uma paz tremenda. Nada era capaz de quebrar a sua tranquilidade. Contou meu pai que certa vez alguém o insultou e ele não reagiu. O oponente lhe esbofetou, aí ele reagiu. Esticou bem o corpo e, com o semblante fechado, olhou fixamente o rosto do adversário. Daí deixou um sorriso quebrar a frieza e, balançando a cabeça em um gesto negativo, apenas disse: "Eu tenho pena de você." E voltou a trabalhar. Em outra ocasião, quiseram fazer dele o líder da turma. Ele não aceitou e explicou por quê. O ser humano se infunda com poder. Ele sobe em uma folha de papel e se acha superior. O escritório está numa posição mais alta do que uma folha de papel. Prefiro conservar nossa igualdade. Era assim aquele cara, humilde, embora cheio de sabedoria. Outra vez quiseram saber dele porque nada dizia sobre a crise que assolava o país, porque não se irritava com a corrupção e não ligava nem para o fim do mundo. E ele explicou: "Eu estou fazendo o melhor que posso para cuidar da minha vida. Ela não está em crise. A corrupção é o resultado do sistema que não funciona. Quem reclama dela também a pratica. E eu também vou chegar a um fim. Só não sei quando. Enquanto ele não vem, o melhor que eu faço é viver." Aquele cara era assim. Difícil ser questionado. Aquele cara era tremendamente equilibrado. Gostava demais de crianças. Sempre as pegava no colo e as afagava com carinho. Era alegre e feliz em todas as ocasiões. Uma coisa que me chamava a atenção era que conseguia sempre sorrir nos momentos difíceis, mas chorava quando tudo ia bem. A todos consolava com as palavras certas, nas horas incertas. Mas chorava de emoção com a simples promoção de um colega. Aquele cara era demais. Só há pouco tempo meu pai me disse que sabia o segredo de tanto equilíbrio. Disse que perguntou certa vez ao homem. Ele sorriu e explicou que ele não era assim. Havia aprendido a ser assim. Apenas aprender a seguir o modelo que Cristo deixou para os seus passos. Como é que você se sente quando alguém o ofende? Como se sente quando alguém o magoa? Mais importante que o sentimento é a ação. Como reage? É daqueles que, quando a vista escurece, não se responsabiliza mais pelos atos? E é daqueles que a vista escurece com facilidade? Sabia que causa um grande dano a si mesmo? Concorda hoje a medicina que a brandura é o melhor remédio. O ser humano está ficando cada dia mais agitado, está ficando cada vez mais impaciente, cada vez mais irritado e nervoso. Por isso é menos feliz, por isso encurta a vida. O homem perdeu a qualidade da brandura. Entende que não pode levar desaforos para casa. Acredita que calar-se diante de uma investida é ser covarde. Mas será que era covarde o maior homem que já viveu? Foi ele que ensinou, antes da ciência descobrir que a brandura é o melhor remédio. É o caminho para a felicidade. Felizes os de temperamento brando, porque herdarão a terra. Foi o que ele ensinou. Isso é significativo quando somos informados pela Organização Mundial da Saúde que a falta de brandura na família constitui um risco maior para a saúde das mulheres do que os acidentes de trânsito e a malária juntos. A falta dessa qualidade é uma das emoções que mais dano causam ao nosso corpo, coração e mente. A irritação ou a ira é a causa da maioria dos males que sofremos. Não e sem motivo que o maior homem que já viveu é chamado de grande mestre. Seus conselhos e orientações sempre estiveram à frente das mais avançadas descobertas. Certamente é mais fácil falar do que fazer. Em um mundo carregado de motivos para nos deixar irritados, é difícil manter um temperamento brando o tempo todo. Mas é preciso aprender a ser brando. O problema reside mais em nosso pavio curto do que no problema que causou a ira. Quando você se depara com uma situação de que não gosta, a tendência
é reagir com presteza. Deve ser exatamente o contrário. Se parar por um segundo e pensar, será capaz de se controlar. Se diante de uma situação estressante conseguir um sorriso, verá que os nervos relaxam e fica mais fácil controlar a ira. Se parar e contar de 10 até 1, verá como esse tempo ajuda a dissipar a reação irada. De qualquer modo, é certeza que vale a pena o esforço para desenvolver um temperamento brando. Repare que há uma recompensa. Felizes os de temperamento brando, porque herdarão a terra.